o Braz viajou, né, para Portugal. Ontem viajou o Spindle chegou às 2 horas no horário de Portugal lá, né, chegou às 2 horas da tarde, e o Braz chega nesse domingo às 6 da manhã, então eles perderam aí, sei lá, uma tarde, noite aí. Até agora eu não entendi direito por que o Braz não foi com o Spindle. Será que ele estava gripado e tal? Ele melhorou da gripe em um dia? Marcão, é igual a faringite do Gabigol. A faringite do Gabigol não melhorou de um dia, no dia de manhã já estava bom? Tem médico bom no Flamengo sim, cara. Achei estranho, mas assim, realmente ele não foi no mesmo dia. Então, assim, apesar de dizer do planejamento, que tá tudo certo e tal, eu não entendi muito bem essa ida não em conjunto do Spindle com o Braz. A justificativa foi que ele estava gripado ontem, né? Muito gripado, tá? E não poderia ir, mas hoje ele estava bem. Ele deu uma entrevista para a Isabelle, né? Isabelle Costa, agora é da S1 Live, né? Ela tá trabalhando lá, trabalhou no Paparazzo também. Vamos mandar um beijo, um abraço para ela. E ela conseguiu pegar ali algumas palavras do Braz. E o Braz falou algumas coisas, né? Falou dos nomes, né? Tem alguns nomes que realmente estão sendo especulados, que ele falou que realmente estão na lista, né? Então, assim, essa lista não vai fugir muito disso que tá sendo ventilado. Falou do João Lucas, né? No finalzinho ali, ela perguntou do Rodinei, e aí acaba embarcando o João Lucas na pergunta. E aí ele fala assim, quem é esse zagueiro, esse lateral que tá voltando? Aí ela falou, né, o João Lucas. Ele falou, não, o João Lucas não faz parte dos planos, e saiu andando, né, que já estava na hora dele embarcar. O que mais que ele falou ali? Eu acho que basicamente foi isso, né? Falou também, Marcão, que o Jorge Jesus não disse não, porque não há negociação. Porque não teve negociação, então não teve esse não aí do Jorge Jesus. Certamente eles vão ter algum encontro, alguma coisa. O Paparazzo hoje à tarde estava falando assim, conversei com alguém lá em Portugal e aí disseram que, ele está empregado, não vai dizer que vai ter um encontro, que vai sair, que vai ter um... Entendeu? Faz um pouco de sentido até, né? Fala assim, cara, pega mal, né? Pega mal você... Se bem que ele não teve nenhum problema em ter encontro aqui, enquanto estava aqui no Flamengo, tem encontro com o pessoal do Benfica, né? Mas, por isso aí, por essas palavras do Braz, a gente entende que a lista é aquela mesma, né? Jorge Jesus, meio que no proforma, na obrigação de ter que falar com o Jorge Jesus, né? Até porque a gente tem o cargo de técnico vago. O Paulo Souza, o Paulo Fonseca, o Carlos Carvalhal e o Rui Vitória, né? São esses aí os que estão aí na agenda do Braz aí para essa viagem e para os encontros, Rafa. Primeira coisa, quando começou a se falar de técnico, a gente falava, cara, o leque está muito aberto, né? Então, assim, a gente fala do Carvalhal, aí surge o nome do Sampaoli, aí surge o nome do Berizzo aqui, entendeu? Então, assim, eu achei que estava muito aberto o leque e a gente não tinha um norte, né? Você não tinha realmente, efetivamente, ali um perfil traçado para o técnico. Parece que agora esse leque está reduzido e parece ter até que um norte, né? Se você tirar o Paulo Souza dessa história, o resto ali meio que se conversa, né? Em estilo de jogo, em propor o jogo e tal, nesse chamado DNA rubro-negro aí, DNA que o Flamengo espera para esse técnico. Queria te perguntar, você não estava na última live com a gente, qual é a sua ordem de prioridade? O que você acha que deve ser feito primeiro? Tem que conversar com o Jorge Jesus mesmo? Não tem? Tal, e aí a gente começa a debater sobre os técnicos. Bom, vamos lá, vou começar pelo Jorge Jesus, que eu acho que tem que ser a primeira reunião, por vários e vários motivos. Primeiro, eu não sei se você viu, hoje eu vi uma informação, de cara eu fiquei em dúvida, mas ela foi passada por dois caras que eu acho que tem alguma credibilidade, que são o Bernardo Ramos e o Mauro César Pereira. Os dois disseram que a reunião com o Jorge Jesus, Marcão, não é somente uma entrevista de emprego. Que lá eles vão, inclusive, conversar com o Jorge Jesus sobre o próximo técnico do Flamengo, ainda que não seja ele. Com uma espécie de consultoria.
Será? Eu fiquei um pouco incrédulo, mas assim, eu não vou dizer. Sobre outros técnicos, cara, só pode Os ser uma dois, consultoria. os dois deram essa informação. Eu acho que o Bernardo ainda usou a palavra ajudar o Flamengo. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida que o Jorge Jesus está mais capacitado a indicar um novo técnico do Flamengo do que o Braz e o Spindle. E não só isso, que o Jorge Jesus conhece o elenco do Flamengo a ponto de entender qual treinador casa melhor com o estilo que o Flamengo pode ter a partir dos jogadores que tem. Então, eu acho que essa reunião pode acontecer por isso. Acho que o Flamengo tem obrigação de falar com o Jorge Jesus por tudo que ele fez aqui. Acho que ele é um grande técnico. Eu acho que um grande profissional tem que estar no radar de um grande clube como o Flamengo. Então, acho que tem que falar com ele. E acho que tem também, porque se você contrata outro após o não do Jorge Jesus, seja quem for o que vem depois, vamos supor que seja o Carlos Carvalhal, ele vem mais tranquilo. Ele não vem com essa sombra pairando sobre a cabeça dele, que é o Jorge Jesus. E a própria diretoria tira uma responsabilidade das costas. Porque, vamos supor, o Flamengo traz o Carvalhal. O Carvalhal enfrenta uma sequência difícil. O que todo mundo vai começar a fazer? Vai começar a gritar mister na arquibancada, vai começar a chamar o cara de estagiário. Se você tentou o Jorge Jesus até quando você pôde e não dando certo, você trouxe outro, eu acho que a situação fica mais tranquila e acho que a diretoria volta com uma resposta para dar. Entendeu? E aí, lógico, ele pode cair daqui a um mês. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que aí a diretoria fez tudo que estava ao alcance dela. Tá? A minha prioridade é o Jorge Jesus, com certeza. Entendeu? Eu não conheço a fundo o trabalho de todos esses técnicos. Ouvi falar muito bem, por exemplo, do Paulo Fonseca. Ouvi dizer que foi um grande técnico. Acho que ele tem um trabalho, o último dele é na Roma, não é isso? É um cara muito preparado. Mas eu acho que o Jorge Jesus, voltando, ele traz, inclusive, um aspecto anímico muito grande para o Flamengo. Ele volta, por melhor que seja o técnico, existe sempre um grau de incerteza. O Jorge Jesus é um cara que chegou e trabalhou bem aqui. Então, acho que existe uma possibilidade maior que ele consiga fazer um grande trabalho de novo. E eu acho que não é nenhum problema. Eu sei que tem muita gente um pouco receosa, mas o Jorge Jesus quis sair, ou o Jorge Jesus já falou não. Mas eu não vejo problema nisso não, cara. Eu acho que o Flamengo, e de novo nesse sentido do profissionalismo que eu estou falando, o Flamengo vai lá fazer uma proposta profissional. E os profissionais, não só o Jesus, todos eles vão ouvir e avaliar se de acordo com o plano de carreira deles, vale a pena ir para o Flamengo. E aí cada um pode avaliar bem ou não, cada um sabe da sua vida. Não é uma coisa que me magoa, por exemplo, se o Jorge Jesus não voltar. É porque ele simplesmente achou que ele tinha uma possibilidade melhor no Benfica, ou porque ele quis morar em Portugal. Sobre a ordem dos técnicos, Marcão, eu vou te falar, cara, é tanto técnico que eu sequer tive tempo para estudar sobre todos eles, cara. Eu sinto até que eu estaria chutando um pouco. Mas como você falou, uma coisa me agrada é que conforme a pesquisa foi se refinando, um perfil de técnico começou a ser mais ou menos desenhado pelo Flamengo. Pelo que eu vi, talvez o Rui Vitória fuja um pouquinho desse perfil. Alguns dizem que não, eu não conheço. Fala aí, Marcão. O Rui Vitória não fugiria tanto. É um técnico que gosta mais do jogo construído pelas laterais, ele usa muito a lateral, né? Então ele triangula na lateral, é o lateral meio ponta, né? Ele faz essa triangulação direta, e o atacante dele é um atacante mais móvel, caberia com o Gabigol, apesar de saber que o Rui Vitória foi quem teve problema com o Gabigol no Benfica, né? O problema do Gabigol no Benfica foi com o Rui Vitória. Eu não sei o Paulo Souza, eu acho o Paulo Souza um pouco menos propositivo, mas assim, também vai muito do time dele, né? Hoje ele treina a seleção da Polônia. Irmão,
O que eu vi da seleção da Polônia na Eurocopa era se defender e bola no Lewandowski, filho. E vamos que vamos. Né? Então, assim, mas assim, eles também não têm muito aquilo. Não tem muito recurso, né? Não tem muita qualidade técnica ali para fazer um jogo diferente. Ô, Marcão, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você chegou a acompanhar, você tem conhecimento sobre o trabalho do Paulo Sousa na Fiorentina? Não, eu não lembro. Faz muito tempo também, né? Acho que foi Faz um bom, 16. faz um bom tempo já. Eu não lembro. Sinceramente, assim, eu não lembro. O do Rui Vitória eu lembro mais um pouco. O Juneras está até lembrando aqui. O Gabigol falou no Podpah que não teve problema nenhum no Benfica, né? Teve alguma coisa lá. E era o Rui Vitória. Era o técnico dele, era o Rui Vitória. Mas assim, o Gabriel entendeu, mais ou menos, porque tinham jogadores há mais tempo no Benfica, que eram jogadores maiores do que ele naquele momento, no Benfica. Basicamente o que o Michael sente hoje. Michael sabe que ele não vai ser titular, cara, porque é o Bruno Henrique. Mano. O Bruno Henrique ganhou tudo, é um cara muito maior do que ele no clube, e ele, ok, em ser reserva ali, vai ganhar o espaço dele, trabalhar para ganhar o espaço dele. Mas eu não sei se teve problema ou não. O que chegou para a gente aqui foi que teve uma certa rusga lá, mas ele mesmo já negou, né? Então, não teria muito problema, não. O Paulo Souza eu não acompanho tanto. Eu não acompanho tanto. Falar que eu vejo o jogo da Polônia, irmão, eu vou estar mentindo. Não vejo. Não sei como ver jogo da Polônia, irmão. O que você vê é na Eurocopa ali, quando passou alguns jogos da Polônia, né? E aí foi mais ou menos esse estilo de jogo. Então, meio complicado a gente apostar, eu pelo menos falar com relação ao Paulo Souza. O Paulo Fonseca, sim, tem um trabalho mais próximo, né, mais recente, que é na Roma. É um bom técnico também. O pessoal fala que o Rui Vitória é um bom técnico também, assim, ainda tem aquele negócio, ganhou do Jorge Jesus e tal, não sei o quê. Também acho que vale, né? Mas o que me conforta um pouco realmente é você ter um perfil. Parece que a gente está chegando num perfil. Claro que vai ter diferença, galera, porque são 6, 7 técnicos, são pessoas diferentes, escolas diferentes, visões de futebol diferentes. Vai ter ali uma certa diferença de pensamento até, ou então de composição. Eu formo meu time num 4-4-2, num 4-3-3. O cara, não, eu uso 3 zagueiros, sei lá, e parece que um deles usa 3 zagueiros. Agora é tanto nome que eu nem lembro quem é. Né? Então, assim, mas pelo menos a gente está fechando num perfil, e eu acho que é um perfil que agrada, Rafa. É um perfil que, pelo menos a mim, como torcedor, agrada, né? O Marcos Werneck está falando aqui, mas o Abel é retranqueiro e é bicampeão da Libertadores. Beleza. Eu não gostaria de ver o Flamengo jogando assim, né? Mas aí é uma opinião minha, é particular, uma opinião minha. Mas eu acho que a gente está fechando num perfil mais parecido com esse perfil do Jorge Jesus mesmo, né? Pressão alta, marcação alta, linhas altas, o tal do pé de pressiona, cara que gosta de estar com a bola, né? Então, certamente vai brigar por ter uma posse de bola maior, com mais tempo de posse de bola, prevalecendo esse jogo mais tático, jogo mais técnico, mais habilidoso que o Flamengo tem, né? São características que eu gosto, né? E é legal ver que pelo menos nessa lista aí, praticamente todos são, né? Pelo menos tem essas características aí nos seus últimos trabalhos. Acho que dá pelo menos um conforto. Pode ser que o cara venha e não dê certo? Pode, cara. Você pode contratar o Messi e o Messi não jogar nada. Né? É improvável, mas pode acontecer. Né? Pode dar errado? Pode. Mas eu acho que o Flamengo tem que aprender a fazer isso. Esse processo de escolha de técnico, sabe? Acho que a gente está melhorando. Aí você vai me falar assim, pô, mas a gente contratou o Domenech mais ou menos nessas mesmas características. Eu vou falar, é verdade. A gente contratou o Domenech mais ou menos nas mesmas características. Acho que o Domenech era a quinta opção. Ninguém quis vir. A gente estava com a pandemia bombando no Brasil, né? Isso dificultou, inclusive, o Carvalhal de vir, né? No ano de 2020.
Então, assim, teve muito percalço também com relação ao ano de 2020. É ver o que vai acontecer. Mas, assim, me conforta a gente ter pelo menos um norte. Pelo menos ter características que batam e você não ficar entre Abel e Renato, como a gente ficou ali de 2018 para 2019. Eu confesso que de todos, né? É claro, a volta do JJ para mim seria melhor, só que a gente não tem que estar refém dele, falo isso já há muito tempo aqui, e eu estou achando cada vez menos provável que ele seja o nome para 2022. Dado essa questão ali de que ele tem ainda pelo Benfica, de que quer permanecer, vai permanecer. Então, já que ele quer permanecer, amigão, beleza, um abraço. E depois de tudo que eu vi o Pet, principalmente falar sobre o Paulo Fonseca, eu confesso, Marcão, que a minha preferência seria por ele, né? Pela figura do Paulo Fonseca. Agora tem muita gente vendo o vídeo do Paulo Souza, já tem gente elogiando o Paulo Souza, falando que é sim um bom treinador, apesar de não ter conseguido ir tão bem aí na seleção da Polônia, né? Tem muita gente agora querendo destacar e exaltar ali o Paulo Souza. De todos ali, é o que eu menos acompanhei, tá? O Carvalhal, a gente andou lendo muito pelo Carvalhal, então, para mim, cara, se não for possível trazer o Paulo Fonseca, devido à questão ali do salário, porque parece que o patamar salarial dele é mais alto do que o Flamengo pode estar propenso e tem condições. É um técnico que já treinou os grandes da Europa, né, Alan? Trabalhou na Roma há muito tempo e tudo, e parece que tem mercado lá, né? Então, isso pode dificultar um pouco, porque a questão ali salarial, dizem que está na casa de 4 a 6 milhões de dólares. Então, assim, é um patamar mais alto do que o Flamengo deve estar disposto e tem condições de pagar. Então, isso pode vir a descartar o Paulo Fonseca. Uma vez dito isso, Marcão, eu entendo que o nome mais forte, pelo menos para mim, que eu iria tentar colocar todas as forças, seria no Carvalhal, tá? Até a frente do Souza, do Paulo Souza, e aí tem agora o outro nome que eles estão trazendo de novo, que parece que é o Rui, né? Rui Vitória. Que é o Rui Vitória. O Rui Vitória, eu comecei a ler muito tempo atrás, lá naquela primeira leva de treinador, que foi quando a gente voltou com o Domenech na mala, né? E o Rui Vitória também me agradava um pouco, né? Pelo que eu tinha lido das características dele, metodologia de trabalho. Eu precisaria voltar, né, a ler mais sobre o Rui Vitória. Eu confesso a vocês que eu não li ainda para poder dizer se eu ficaria com o Rui Vitória também à frente do Paulo Souza. Pelo que eu li do Paulo Souza, eu não traria o Paulo Souza, tá? Eu, Alan, não traria o Paulo Souza. Eu estou vendo uma galera agora querendo defender, querendo elogiar bastante aí o Paulo Souza. Pelo pouco que eu li do Paulo Souza, eu não traria o Paulo Souza, não.